Atos 27, 13 a 20, preste bem atenção nesse texto, se concentra, aperte o cinto ou solta o cinto, porque Deus vai falar com você nessa noite. Quando começou a soprar suavemente o vento sul, pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncora e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se na ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. Perceba dois ventos, vento sul, suave, e vento nordeste, um vento muito forte. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte. Baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora, com as próprias mãos, a armação do navio. Como passaram muitos dias sem o sol e as estrelas aparecessem, e a tempestade continuava a abater-se sobre nós, finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Eu queria... Esse é qual versículo? 20. Eu queria que você pensasse comigo nessa noite, que muitas vezes nós estamos vivendo sim um tempo de tempestade. Há tempestades que nós nos colocamos, e há tempestades que Deus nos empurra para lá. Nós vamos ver que essa tempestade, eles não provocaram isso, mas, de certa forma, não ouvindo as instruções, passaram por isso. Em outro momento, nós vamos ver a própria história mostrando que eles foram levados também para um lugar, e a tempestade, ou esse movimento de chuva das águas nessa embarcação, fez com que esses homens chegassem até o seu destino. E por isso, o que fazer diante dos naufrágios? A palavra naufrágio, ela significa afundamento de uma embarcação que sofreu um acidente. Eu não sei se você já naufragou em alguma área da sua vida. Pedro naufragou. Momento que ele está no barco e ele não sabe quem muito é naquela realidade, e ele fala: és tu? E Jesus fala: sou eu. Ele pensa que é um fantasma, mas sou eu. E Jesus fala assim: então vem. Ele: deixa-me ter contigo. Ele fala assim: então venha. E Pedro desce daquele barco e vai andando sobre as águas. E Pedro foi o único discípulo, o único homem que andou sobre as águas, literalmente. Só Jesus e ele, mais ninguém. Só que Pedro começa a ficar impressionado com o vento forte. Pedro começa a ficar com medo daquilo que está acontecendo ao seu derredor. E ele vai afundando, ele vai naufragando, ele vai descendo, até chegar o momento em que já está próximo à sua boca, ele dá um grito de socorro. E Jesus vem, pega ele pela mão e traz Pedro para o seu nível. Pessoas podem naufragar, pessoas podem experimentar momentos nas embarcações da vida desafiadores. E olhando para esse cenário, eu fui procurar na internet qual é o navio ou a embarcação que mais ficou profundamente, ou está profundamente, debaixo do mar. E eu pensei que era o Titanic. Quem pensava que era o Titanic? Fala assim: não é, você vai sair aqui com uma novidade hoje. Olha que legal. Só assim, não tem nada a ver com Bíblia, mas é só para você saber mesmo. Não vai te edificar muito não, mas é só para conhecimento.
informação mostra para nós que esse navio, que tinha o nome USS Samuel Roberts, uma embarcação que está a aproximadamente 6.800 metros debaixo do mar. O Titanic está a 4.000. Pastor, o que isso edificou na minha vida? Nada, só para você saber. Porque existem situações que ainda estão lá nas profundezas. E recentemente historiadores localizaram pedaços desse navio. E quando a gente olha para tudo isso, a gente percebe como que pode um navio ficar tanto tempo. Eu vi a foto dele, está totalmente detonado, mas está lá. E sabe, é uma marca, 6.800 metros. Nesse navio, tinham 224 pessoas, mas 89 morreram. Você sabe que o Titanic foi algo avassalador, saiu até o filme. Mas as pessoas vão contando que alguém, um engenheiro, ou alguém muito, aquele dominante, vai dizer que nem Deus destruiria aquele navio. Mas eu quero te mostrar nessa noite que em muitos naufrágios, Jesus está presente. Há pessoas nesse lugar que estão vendo momentos de naufrágios. Jesus está com você. Há uma revelação da parte dele hoje, mediante a sua palavra, dizendo para você: eu estou com você nesse naufrágio. Não desanime, não se desespere, não perca a esperança. Eu vou te levar até o destino que eu projetei para você. Quem recebe isso nessa noite? Livro de Atos, livro escrito por Lucas. O evangelista Lucas escreveu 2 livros. Primeira parte, seu evangelho, ele vai escrever também o livro de Atos. E é interessante porque esse texto descreve para nós, literalmente, um naufrágio, não é um conto, aconteceu. E interessante é que eles vão tomar inúmeras medidas, para tentar salvar a embarcação. E algumas coisas eles vão fazendo. Olha só o que eles vão fazendo. Jogaram a âncora flutuante. Âncora flutuante é como se fosse um cone. E deixado ali no mar, para que as pessoas pudessem também ver, mas ele servia como pressão, para aquele barco não afundar também. Eles vão deixando ali pesos desnecessários, já no mar. O casco do barco foi arrumado com cordas. A história vai mostrar para a gente que a armação do navio jogaram fora. Todas as medidas foram tomadas, várias delas. Esforço, entusiasmo, pressão, palavras. Vamos ter que fazer isso, senão nós vamos naufragar. Mas todas essas ações foram incapazes. Não foram capazes de conter a tempestade e impedir que o barco fosse destruído ou afundasse. Você já viu batalhas que você está usando o braço, que você está falando, que você está fazendo, que você está agindo, mas parece que as coisas não funcionam. Tem mais água dentro do barco do que fora. Tem mais turbulência dentro do barco do que fora. Parece que o vendaval está dentro do barco, dessa embarcação. Mesmo diante dessas ações de prevenções, os naufrágios poderão afetar a nossa embarcação. Não é porque você fez tudo certinho que você está distante ou longe de um naufrágio, de um problema na sua embarcação. Por exemplo, você estudou para ser um grande profissional, estudou anos, investiu nos estudos. Talvez você tenha estudado para ser um engenheiro, um advogado. Você fez uma formação, fez pós-graduação, fez mestrado, mas aí você consegue um trabalho, glória a Deus, passam-se uns anos e esse trabalho te manda embora. Esse emprego, vem um chefe e diz: olha, você está demitido. E você fica desempregado meses e talvez até anos. Sim, Deus, como que acontece isso? Eu me preparei, eu fiz tudo certinho, eu investi, mas as coisas não estão funcionando. O desemprego bateu a porta. Você estudou finanças, fez cursos na internet,
Você fez cursos com pessoas graduadas, com pessoas formadas. Você foi estudando, e aí você começou a guardar dinheiro, você começou a economizar, você começou a fazer, de repente bate um vento nordeste na tua vida, e esse vento vem e começa a levantar a casa, começa a levantar os cômodos, começa a levantar a sua vida, e leva carro, e leva a casa, e leva os bens, e vai levando, o que tinha de reserva já foi, e aquilo que era o salário já não tem mais, porque o banco toma tudo. Vou nem pedir para levantar a mão, para não constranger, mas muitos já viveram isso. De repente tinha tanto, de repente não tem nada. Cuidou da saúde, ia para a academia todo dia, malhava, puxava ferro, comia comidinha pesada na balança. Ai, que coisa maravilhosa! 156 gramas de carboidrato. Tomava aguinha todo dia, evitava refrigerante, que desperdício, ainda mais sem açúcar, com um gelinho, um limão. E de repente chega um laudo. E aí? Cuidou tanto da saúde, mas chega um laudo lá. Olha o naufrágio. Relacionamentos. Eu tenho muitos amigos. Olha quantos amigos confiáveis eu tenho. Essa pessoa, eu coloco a mão no fogo, boto o pé no fogo, põe a cabeça no fogo. Essa pessoa aqui, eu dou a minha vida por ela. Meses depois, a pessoa te traiu, te feriu, te detonou. Naufrágio. Você não esperava, mas aconteceu. Você cuida de uma filha, você cuida de um filho, você ensina princípios, você ensina valores, você aponta o destino, você dá o norte para essa pessoa, você ama o seu marido, você ama a sua esposa, você investe nele, você investe nela. De repente o filho começa a se desviar dos caminhos do Senhor, de repente o marido começa a se entortar para um canto, a mulher vai entortando para o outro, e de repente o vento vem, não tem mais casamento, não tem mais filho, não tem mais nada. A embarcação naufragou. Por que isso acontece? Como isso acontece? A alma era saudável. Você olhava para a pessoa sempre com um sorriso na face. Quando ela chegava, a alegria chegava. Quando ela chegava, todo mundo ficava impressionado. Nossa, chegou a alegria, vamos rir bastante. Você gosta de gente assim? Eu também gosto. Quem gosta de gente assim? Não é bom? Você está meio jururu, de repente chega a alegria da casa. Meu pai é assim. Meu Deus, meu pai chega a ser assim uma coisa berrante. O meu pai conversa com o espelho falando que ele é bonito. Meu pai falou que não precisa, ele falou assim, não precisa de data show, eu já sou o show. Meu pai é assim. E nessa área eu sou muito humilde. Muito humilde, vou falar nada aqui, já tem gente já com o celular já filmando aí, cuidado. Do dia para a noite, irmãos, o caldo entorna. Quem aqui já viveu pelo menos uma fase dessa? Faz assim como? Só uma só, não precisa ser duas não. Várias pessoas. Está aqui meu amigo Elmo, né Elmo? Pensei em você quando preparava esse sermão. Está lá na empresa, lá no norte, né? Chega na gorjeta, o cara está cuidando do teu carro. Ô meu filho, muito obrigado, hein? Toma 50. Diga amém, igreja. Tem crente que é pão duro, né, irmão? O cara cuida do teu carro, ninguém arranha, aí você chega lá e fala assim, Deus te abençoe. Miserável. Você tem que, não é só dar um Deus abençoe, você tem que dar uma gorjeta para ele das boas. Porque, olha, irmãos, tem pôr de gasolina, eu aprendi isso com meu pai. Isso eu faço mesmo. Eu já cheguei em pôr de gasolina, irmãos. Eu já fui mão de vaca também. Já chegava em pôr de gasolina que eu falava assim, o cara está vindo. Ele já está vindo já para lavar o vidro e encher o pneu, e aí no meu coração estava assim, dá 10 para ele, dá 10 para ele. Eu falei assim, vou dar 10, é nada, a função dele, já recebe salário para isso. E não dava. Um dia, irmão, Deus me constrangeu. Hoje eu passo no pôr de gasolina, se o rapaz, às vezes eu na viagem, dou lá alguma coisa para ele, abençoa a vida dele, às vezes até oro pelo sujeito. Mas às vezes, irmãos, nós não temos essa simplicidade de abençoar, de sermos generosos. Os naufrágios chegam para todo mundo. Sabe, eu, preparando esse sermão, eu lembrei de algumas famílias.
maridos fora de casa. Mas, recentemente, eu estou conversando com esse casal dentro do meu gabinete, dizendo: pastor, eu voltei para casa. Glória a Deus. É porque, você deu quase no glória a Deus, porque não foi o seu casamento. Porque se fosse o seu, você estava dando pirueta nesse teto aqui, sim ou não? No dia do desemprego, pastor, está difícil, está doendo. De repente tem briga para te contratar. Ai, como é que você fica nessa hora? Glória a Deus. A conta sempre no vermelho. De repente você está vendo a conta só no azul subindo. Não está recebendo? É, mas quando está no vermelho, você faz o quê com essa língua sua abençoada? Quando o pneu fura, né, Mike? Meu pneu furou ontem com a Débora longe. Apareceu um vovozinho lá. Eu não estava lá. Mas Deus providenciou um homem, um senhor, para ajudar. Às vezes nós estamos com essas questões no coração, mas ao mesmo tempo entenda que Deus está fazendo coisas poderosas, sobrenaturais, de restauração. Não é só o laudo que é ruim, mesmo que o laudo chegue, mesmo que o dia mau chegue, mesmo que o desemprego chegue, mesmo que o momento seja de naufrágio, Jesus está lá com você. Eu poderia pedir aqui para inúmeras pessoas ficarem de pé, quando Deus interviu na área profissional, outro na área da saúde, outro no relacionamento, e o que eu estou te falando é exatamente filho que estava praticamente à morte. Tem gente aqui que viu o filho praticamente morrendo no leito. Eu fui visitar esse jovem, e está aqui a família, glória a Deus por isso. Eu queria que você aplaudisse a Jesus a vida dessa família. Não desistiram. Não desistiram. Nos momentos de naufrágio, nos momentos difíceis, Deus continua operando poderosamente. Pastor, o que eu aprendo no tempo dos naufrágios? Primeiro, não desprezar as sinalizações ou os avisos, mesmo que sejam pequenos. Tem muita sinalização grande, outdoor. Bem-vindo à cidade tal, muito grande. Mas tem placas que são bem pequenas. Olha o verso 13. Começando a soprar suavemente o vento sul. Suavemente. Eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Tem muitos alertas de Deus para nós hoje, como família. Tem muitas sinalizações que Deus está mostrando. Não entre aqui, não vá para lá, não entre nessa situação, cuide com isso aqui. E Deus vai dando sinalizações. Abençoe o seu casamento, cuide da sua esposa, cuide do seu marido, ligue esse alerta, ligue o sensor, preste bem atenção aqui. É o que eu posso chamar desse soprar suave. Está devagar, está tranquilo. Mas é porque o vento é tranquilo que eu não posso desprezar. Como diz a Bíblia, não despreze o quê? Os pequenos começos. Nós não podemos desprezar as sinalizações, mesmo que seja somente um vento leve. Agora vai comigo para o verso 14. Pouco tempo depois, não foi muito não, irmãos. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir o vento. Antes era um vento tranquilo, antes era um vento leve, mas depois, irmãos, esse vento já não é mais tranquilo, já não é mais leve, não houve o prestar atenção da sinalização, esse vento já não é mais o vento sul, que só sopra de um modo leve, mas agora é um vento que arrasta como tempestade, vai como um furacão, e vai arrancando, e vai levando, e tem que deixar o navio à deriva, não dá mais para controlar nada. Enquanto controlamos, nós dizemos que somos bons. Mas quando o vento começa, a tempestade começa a ter uma situação difícil aqui, até o ateu diz: ai meu Deus, socorro Deus, preciso de ti Deus. E eu falei pela manhã, nós às vezes apresentamos a Deus o que nós transformamos de bênção em maldição, ou de algo bom em algo que se destruiu. E falamos: Deus, toma aqui que o filho é teu, a mulher é tua, o marido é teu, a obra é tua, está tudo aqui nas tuas mãos. A gente entrega para ele o que já está detonado.
E sabe, há sinalizações para nós hoje. Há naufrágios que se instalam e não percebemos as sinalizações. Casais, famílias, filhos que estão aqui hoje, preste atenção. Deus está mostrando para você sinalizações. E talvez você esteja fazendo vista grossa. Só que tem hora, irmão, que o vento nordeste vai chegar. Tem hora que o vento nordeste vai soprar. Ele vem. E o que vai acontecer? Então preste atenção nas sinalizações. Eu lembro recentemente do furacão Milton. Quem viu isso? Na Flórida. Vento chegando a 280 quilômetros por hora. Quando o especialista da meteorologia verificou, dias antes, ele está ao vivo com uma emissora e começa a chorar. Ele não consegue falar, porque ele sabe, ele está vendo, ele é especialista, ele olha para a terra e fala assim, meu Deus, isso é muito grande. E ele começa a chorar no desespero. Ele estava vendo as sinalizações, ele estava percebendo o que estava acontecendo na tela, mas ele sabia pela sua experiência que aquele movimento viria para destruir talvez um estado inteiro. Então o que ele faz? Ele vai para a mídia, ele começa a avisar o povo, ele avisa os governantes, ele avisa o prefeito, ele liga uma sirene, ele acende uma bandeira com fogo e está lá acenando, socorro, prestem atenção, é para tirar o povo, e mais de 5 bilhões de pessoas saem daquele estado, e você vê a fila de pessoas, de carros saindo daquele lugar. Quem morreu? Quase ninguém, porque teve um homem, um especialista, que estava sinalizando para toda aquela comunidade, para todo aquele povo, Jesus está aqui nesse lugar, Ele é o especialista da vida, Ele é o especialista do casamento, Ele é o especialista do seu coração, Ele é o especialista de colocar ordem no caos, Ele é o especialista da cura, Ele é o especialista do amor, Ele é o especialista da graça, Ele é o especialista, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o grande eu sou, a estrela da manhã, o pão da vida, a água que jorra em nós, o manancial. Ele é o especialista, e Ele está dizendo para você hoje, preste atenção nas sinalizações. Por que lideranças caem ou caíram? Porque não prestaram atenção nas sinalizações, irmãos. Por que tem filhos hoje descendo a lenha nos pais, criticando pais, desobedecendo os pais, porque não houve o prestar atenção nas sinalizações? Sabe por que tem casamento hoje que está acabando, hoje já acabou? Porque o marido prestou mais atenção numa tela, prestou mais atenção no número, prestou mais atenção em um monte de coisa, mas não prestou atenção naquela que disse no altar, por ti eu vou dar minha vida, meu amor. Irmão, se você ficar nessa ilha, depois desse domingo você é crente, porque de manhã foi palavra difícil, e hoje à noite também não está sendo fácil. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, se você ficar firme nessa palavra, tudo passa, mas essa palavra jamais passará. Quem recebe isso aqui? Segunda lição, diante do naufrágio: guardar, armazenar, alimentar a sua fé incessantemente. Olha o verso 20, os versos 20, 21 a 25. Verso 20. 21 a 25, não aparecendo nem sol nem estrelas, não dá para ver se era de dia ou se era de noite, por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente, perdemos toda a esperança de salvamento. Irmãos, eu já vou ler os outros, esse cenário é cenário sem esperança, é um cenário que não tem mais fé, é um cenário que não tem mais expectativa, não tem mais convicção de que eles vão viver. A frase é: a esperança de todos se foram, todos, quase todos. A fé, irmãos, ela vem pelo ouvir, e ouvir a voz de Deus. Ao olharem para o céu, não conseguiam distinguir se era dia ou se era noite. Estamos perdidos, estamos sem rumo, não tem bússola,
não tem radar, não tem telefone, não tem base, não tem nada. Estamos à deriva, estamos perdidos. O agito é real, a água está entrando no navio, as partes do navio estão sendo quebradas, destruídas, e é nesse momento que a verbalização mais difícil ela é declarada. Perdemos a esperança. Talvez, a esperança de salvamento. Talvez, temos pessoas aqui que já verbalizaram isso, talvez falar isso hoje. Não tem mais esperança. Essa embarcação acabou. Eu não sei mais o que é dia e o que é noite nesse casamento. Eu não sei mais o que é dia e o que é noite nessa criação de um filho. Eu não sei mais o que é dia e o que é noite nessa empresa aqui. Eu não sei mais o que é. E aí você pode ter dito, acabou a esperança. A esperança se foi. Presta atenção nessa frase. Quando não há fé em um coração, não há motivações concretas e verdadeiras. Uma pessoa sem fé, ela não terá motivações concretas, verdadeiras, genuínas. A pessoa sem fé é uma pessoa sem rumo. É uma pessoa que está só perambulando na cidade. Pode ter certeza, um cristão frio na fé, um cristão desconectado com as causas do Senhor, é um cristão desmotivado e sem esperança. Mas você já entrou num lugar como esse aqui, desse jeito? Talvez sim, como eu já entrei. Eu assim, meu Deus, não tem esperança para isso não. Isso aqui já não vai funcionar mesmo. Meu Deus, como é que te muda esse cenário? Como é que te muda esse quadro? Aí de repente eu estou olhando para o casal, sentados juntos, de mãos dadas. Eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Se você pensou que eu não tinha esperança, mas essa semana um pediu perdão para o outro, um lavou os pés do outro, um restaurou o outro, um abençoou o outro, saíram para jantar. Estava aqui no culto Brave, Eric estava aqui, a Débora veio pregar, e tinha um casal, vivendo um momento tão desafiador. Débora veio pregar num evento que era justamente para o evento de casais, era um negócio de namoro, e Débora prega, e a Débora está pregando, praticamente falando da vida do casal. O rapaz olha para ela e fala assim, você contou tudo para ela, o que está acontecendo aqui? A moça falou assim, claro que não, ela nem é do Brave, ela veio pregar aqui hoje. E aí foi muito interessante, porque eles foram comer uma pizza depois. Eu acho que o negócio andou, em nome de Jesus, amém, igreja? Deus faz assim. Foi exatamente, irmãos, nesse contexto de sem esperança, que o anjo é enviado por Deus. Diga assim comigo, quando tudo está parecendo sem esperança, Deus chega. Irmãos, Deus não se atrasa, Deus chega. Uma frase de um pastor dita alguns anos atrás, Deus não está demorando, Deus está caprichando. Presta atenção nisso. Deus não demora. Meu Deus, vai naufragar, a esperança se foi, vamos morrer, tem 276 pessoas, meu Deus, o que está acontecendo? Está todo mundo falando, e Paulo entra em ação, o Paulão está na embarcação, preso, o Paulo está na embarcação, e está todo mundo esquecendo que daquela embarcação tem um homem de Deus, tem um apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, homem que vai escrever 13 cartas, homem que seria levantado por Deus para chegar a Roma. Aquele lugar não era o fim do apóstolo Paulo, e muito menos daqueles que estavam com o apóstolo Paulo, tinha um endereço, e aquele navio poderia naufragar, mas Paulo ia chegar no seu destino final. Presta atenção nisso. Deus sempre levanta os seus para consertar a fé de outros dentro dos corações. Tem gente que chegou aqui desmotivada, desencorajada, perdendo, acabou, estou sem esperança. Aí você olha para a pessoa e você faz o que eu te falei nisso. Qual o seu nome? Meu nome é tal. Você está bem? Não estou tão bem assim não. Eu quero que você marque um atendimento comigo. Eu quero que você tenha esse telefone aqui. Você vai agendar. Você precisa de uma visita. O que você está precisando?
E de repente essa pessoa já começa a sorrir, de repente essa pessoa já começa a florescer, de repente essa pessoa já está se motivando aqui um com o outro. Eu ouço às vezes na sala de transição: pastor, minha vida estava assim, pastor, a situação era essa, eu ouvi isso hoje pela manhã de novo, irmãos, eu fiquei doido hoje de manhã, doido, como diz um pastor amigo, foi doidura. O casal aqui está na quarta vez vindo, hoje veio o filho adolescente pela primeira vez. E aí adolescente, sabe como é que é adolescente? Adolescente é uma benção, adolescente é uma benção. Eu estou aqui, preguei e tal, e aí de repente o casal está me esperando no cantinho, e está um menino de boné. Adolescente não fica de pé correto, adolescente fica assim, né? Vai andando assim, né? Mas ele é certinho, não é tão assim não, mas vai andando. Ele vai e fica ali no cantinho assim, exatamente nessa posição assim. E o pai falou assim: pastor, esse é meu filho, que eu te falei. Eu disse: rapaz, me dá um abraço, deu um abraço no menino, ficou com as mãos para baixo, mas me abraçou. Eu disse: não, me dá um abraço aqui, abraçou. E eu falei assim: meu Deus, que bênção você está aqui. E ele falou assim: aí mano. Aí o pai dele: não diga mano, é pastor. Deixa o menino rodar. Que daqui a pouco ele vai rodar, você vai ver. Aí ele: tá bom pastor, tá bom. Daí eu falei assim, mano. Aí ele, então mano. Aí ele já ficou meio certo, sabe, cara? Ele já ficou meio reto. Eu falei assim: tá entendendo? Você tem que entrar na frequência do menino. Deixa, estou com camisa amarela social, o garoto está todo de esporte, de boné. Se eu começar a falar aqui: jovem, Deus te abençoe, ele vai embora, nunca mais volta. Ela te dizendo essa noite, vai embora, nunca mais volta. Eu falei: fala mano, fala que eu te ouço mano. Estou descendo na frequência dele, mas na frequência dele. Eu falei assim: cara, você é um cara bonitão, hein? Meu irmão, ele já ficou reto na hora. Aí ele falou assim: aí mano, seguinte, meu irmão, tudo aqui, ao vivo. Aí ele falou assim: aí pastor. Aí eu falei assim: viu? Ninguém falou para ele falar pastor, eu não falei, foi o pai dele. Ele falou: pastor, gostei do culto. A propósito, gostei muito da palavra. Porque eu falei com meu pai na cadeira, eu falei assim: pai, eu preciso aprender mais na Bíblia. Um adolescente de 15 anos. Eu preciso estudar mais a Bíblia, pai. Aí eu falei assim: é isso aí, bro. Sabe o que ele fez no final aqui? Me deu um abraço. E falou assim: pai, nessa igreja eu fico. Podia aplaudir Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Filhota, vem cá papai, rapidinho. Pode vir com meia, não tem problema não. Fica aqui em cima, filho. Deixa eu te ensinar uma coisa. Tem muito marmanjo, líder espiritual, pai, doutores, filósofos, ossos. Aí vê uma criança, aí quer chegar assim e fazer assim, ó. Eu te digo, que você vai fazer, você tem que corrigir, você quer lá, e começa a falar um monte de coisa difícil para a criança entender, sabe? Deixa eu te dar uma dica, vai na frequência dela, usa o linguajar dela. A Lala, ela é bem elétrica. E eu tenho que entrar na dinâmica dela. Eu sou calminho. O Espírito Santo está usando um eu aqui. Nessa hora, irmão, só, por favor, hein? Nada de manifestações além do pastor João. O que eu tenho que fazer? Eu sou mais alto que ela ou não sou? Sim ou não? O que eu tenho que fazer? Descer na frequência dela. É sério. Eu tenho que estar no nível dela aqui, ó. Eu vou começar a falar, porque Apocalipse está falando dessas coisas. Então ela vai assim: pai, o que é isso? Eu vou assim: filha, vem cá, papai vai te falar o que significa esse livro. Esse livro aqui significa esperança. Ah, é, pai, é. Já entrou na cabecinha dela. A frequência numa criança, para um adolescente, para um jovem, é fundamental. Então a criança fala: tio, meu nome é pastor fulano de tal. Deixa de chamar de tio. Ô tio, sou doutor. Ô tio, sou filósofo. Eu sou psicólogo. Não disse nada. Porque ela te chamou de tio, entra na vibe dela. Entra. Frequência.
faz toda a diferença. Deus faz isso nas nossas vidas. Guardar e armazenar a fé. Mas e quando o laudo é de morte? Como é que a gente faz? Como é que tem esperança num laudo desse? Olha Jairo. Segunda-feira estávamos lá, na LUM, falei sobre isso. Jairo está correndo atrás de Jesus, o assunto era doença. Quando Jairo está voltando com Jesus, já vem gente na frente e vai assim, não incomoda o mestre, porque o teu filho, da filha já morreu. E agora? Sabe qual é a frase de Jesus? Jairo, creia somente. Jesus podia falar para ele toda a Bíblia, contar o que aconteceu em Êxodo. Eu quero te saber, na hora do luto, na hora da dor, na hora da tristeza, a pessoa quer saber do que aconteceu em Êxodo? Não quer. Ela não quer saber o que aconteceu em 1540, não quer saber. Ela quer um remédio para a dor dela. Ela quer o remédio para a vida dela naquele momento. O que vai me ajudar, pastor? Creia somente, meu filho. Eu estou aqui com você. Meu Deus, que frase. Está aqui, Silmara, mamãe do Cristo, filho. Nós fizemos o velório desse menino aqui. Josimara, desculpa. Irmãos, é muita gente. A Josimara está ali com a família toda, a fila está toda tomada. E prepare-se, Josimara. Vai vir mais. Vai vir mais. Fizemos o velório do filhinho dela, um jovem. O que você fala? Minha filha, naquele dia, não era eu que estava falando, literalmente. Tem muita gente que perdeu a esperança. E não quer saber dos teus currículos, teu diploma, o que você sabe fazer. Elas querem saber qual é o nome do amor. Quem que vai me abraçar, pastor? Quem que vai estar comigo amanhã? Paulo diz, um anjo me visitou ontem à noite, e eu tenho um recado para vocês. Irmãos, aleluia. Nos momentos de naufrágio, eu preciso crer naquele que tem o governo da vida em suas mãos, criou céus, terra, mar, tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Está Jó questionando Deus no seu livro. Por que Deus? Vem Deus e responde Jó e seus amigos no capítulo 38. Quem foi que fez os fundamentos? Quem foi que criou o universo? Aonde que vocês estavam quando eu criei todas as coisas? Meu Deus! É Deus dizendo assim, olha, por mais que seja luto, por mais que seja dor, a esperança precisa estar em mim, sou eu. Você sabe o que acontece com Jó? Nessa noite, diante dos naufrágios, alimente a fé. Coloca a fé para dentro. Como, pastor? Hoje veio uma jovem no final do culto da manhã. Pastor, eu vou fazer prova de trânsito. Eu já fui reprovada 3 vezes. Me dê textos para eu ler. Eu passando os textos para ela. Eu falei assim, você vai ler em voz audível. E eu declaro em nome de Deus que o nervosismo vai embora. O medo vai embora. E você vai ser aprovada. E você vai dar carona para um monte de gente aqui. Em nome de Jesus. Muitas vezes. A Chloe está falando amém. Terceiro, o que fazer diante dos naufrágios? Eliminar as rotas de fuga. Isso aqui é o ponto central da palavra. Olha o verso 30. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco. Salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras de proa. Então disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Olha o que acontece, poucos versículos antes aqui, verso 21, parte B. Os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir a Creta, pois assim teria evitado dano e prejuízo. Mas recomendo que tenham coragem, nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite, apareceu-me um anjo do Senhor a quem pertenço,
E a quem adoro, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Quando Paulo entrega esse recado no meio da desesperança, Paulo está colocando fé no coração desses homens, porque Deus falou com ele ouviu Deus. A fé vem pelo ouvir a voz de Deus. E porque Paulo ouviu essa voz, Paulo transmitiu a eles. E foi diante desse cenário, de ouvir pela segunda vez o conselho do apóstolo Paulo, que tem gente ainda na embarcação, falando assim: nós temos que dar um jeito, temos que escapar desse navio. Só que tem naufrágio que Deus não vai te livrar antecipadamente. Tem naufrágio que você não vai pular do barco. Então, assim, você não vai pular do barco, você vai ficar nesse naufrágio, você vai ficar nesse barco, porque a palavra de Deus foi dita: o barco, o navio será destruído, mas vocês, 276 tripulantes, vão chegar lá com o apóstolo Paulo. Mas mesmo ouvindo isso, mesmo Paulo falando com fé, transmitindo fé, eles tentando armazenar fé, tem gente louco para sair da embarcação. Tem gente aqui que quer sair da embarcação. Sabe das Escrituras, conhece a verdade, sabe que Deus diz que Ele abomina o divórcio, que Ele não quer que filho desonra pai, que Ele não quer... Hoje eu vi um videozinho de uma criança, a criança diz: vou embora, um piazinho desse tamanho assim, vou embora, o pai deixa ele embora, ele vai embora, abre a porta, ele embora, ele chega até a metade do quintal, está tudo escuro, volta, o pai abre a porta, pode entrar. Irmãos, essa semana eu fui ministrado por uma tartaruga. Meu Deus, eu pensava que isso não existia, mas existe. A tartaruga saiu do cantinho dela lá, da bacia, e eu estou olhando para aquela bendita, ela vindo para cima de mim. E ela é uma tartaruga de flash. Ela está vindo com força. Então eu falei assim: siga meus bons. E ela está vindo. Ela está vindo. Às vezes tartaruga é mais fácil de seguir do que algumas crianças, né? Algumas crianças que eu digo assim, alguns marmanjos. Uma tartaruga veio. Irmãos, ela parece uma tartaruga ninja. E ela vem. Aí eu parei. Quando eu parei, ela olhou assim, ela esticou, né, assim. E ela voltou. Eu não falei nada. Só nos olhos. Gostou, Paulo? Na autoridade, né? A tartaruga volta. Aí eu estava com o celular na mão, e aqui dentro falei assim: ela vai voltar para a bacia, sozinha. Eu falei assim: não é possível. Eu peguei o celular e comecei a filmar. E estou filmando. E a bendita está indo em direção à bacia. Em direção à bacia. Eu falei: não acredito. E ela está em direção à bacia. De repente ela para na frente da bacia. Você não vai conseguir, pô. De repente, irmãos, ela salta. Pulou na água. Falei: caramba, que coisa interessante. Na hora eu lembrei de Gênesis. Deus colocou os peixes aonde? Em cima, no ar ou debaixo do mar? Mas tira um peixe do mar, o que acontece? Você come, ele morre. Tira uma árvore do solo, o que acontece com a árvore? Quem já pegou? Agora tira o ser humano de Deus. Jesus fala para Pedro assim: Pedro, vem cá. Para de pescar peixe. Porque você pescava peixe e você estava tirando aquele que tinha vida e colocando morte nele. Mas agora, Pedro, você foi chamado para pegar quem está morto e colocar no lugar onde tem vida. Meu Deus. Deus chamou a igreja para pegar gente morta e colocar de frente para a cruz. Vai assim: aqui tem vida. Porque a cruz está vazia, o túmulo está vazio, Ele está vivo, Ele reina, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele continua reinando. Essa é a missão da igreja: ver as pessoas mortas, pegar essas pessoas e assim: eu vou te apresentar a vida verdadeira. Isso, irmãos, porque o povo está em desesperança, o povo não sabe para onde está indo, o povo está escolhendo um ídolo, uma referência terrena, está escolhendo alguém, um músico famoso, e a pergunta é: para onde que estão os nossos olhos? Elimine as rotas de fuga.
queriam sair do barco. Paulo, ao perceber isso, falou com eles: ei, a mensagem que o anjo me trouxe, ela é poderosa. Recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Irmãos, Deus fala, Deus levanta pessoas, mas infelizmente tem muitos que não querem mudar. Infelizmente há pessoas pulando das embarcações, alimentando as cordas do bote salva-vidas, evitando o enfrentamento e o confronto. E sabe, quando eu meditava nisso aqui, nesse texto, evitando enfrentamento e confronto, alimentando cordas no bote, tem gente que está no naufrágio, tem gente que está na embarcação, mas já está de olho nas cordas do bote salva-vidas. Não está confiando no Deus que guia o barco, está confiando no dono do barco, quem fez o barco, está confiando só naquele piloto ali. Eu olhei para isso, eu pensei, alimentando as cordas do bote salva-vidas, mexeu comigo isso aqui. Há pessoas que estão optando por não confrontar mais as pessoas, sabia disso? Mesmo sabendo que é necessário. Paulo levanta e fala: irmãos, eu quero lembrar vocês que o navio vai ser destruído, vocês não podem sair dessa embarcação, porque se vocês saírem, vocês vão morrer. Nós vamos chegar lá, mas vocês vão morrer. Deixa eu falar uma coisa, qual foi a última vez que você falou isso para alguém? Meu irmão, se você não entrar na embarcação do céu, você está arruinado. Eu queria te lançar um desafio essa semana. Eu vou lançar isso essa semana. Aonde você entrar, pelo menos, para uma pessoa, fala assim: meu querido, eu quero te dizer que Jesus ama você. Isso vai doer a sua vida? Não vai te doer. É só você falar assim: ei, atendente do caixa, quero te falar só um recado. Jesus ama você como você é. Jesus ama o seu coração, Ele ama a sua história. Só isso. Eu declaro, irmãos, que você vai colher experiências lá, que você nem imagina, só de uma frase. Ah, pastor, como é que eu faço isso? Falando, abre a boca e fala. Só isso. E deixa Deus trabalhar lá. Pega um Uber. Sim, meu querido, Deus me incomodou aqui, Ele mandou te dizer que Jesus ama você. Deixa. Talvez o cara dê até um cavalinho de pau lá. Porque tem gente que está desejoso, desesperado. Sabe quem cortou as cordas quando Paulo disse? É que a gente quer fazer tudo, né? Paulo só mandou o recado: vocês deixam o bote salva-vida, corta as cordas. Vocês não vão pegar bote salva-vida nenhum. Sabe o que os soldados fizeram? Cortaram as cordas. Não foi Paulo que cortou corda nenhuma. Paulo não cortou âncora, Paulo não cortou corda, Paulo não cortou nada. Paulo só entregou o recado. A igreja não foi chamada para ficar fazendo cortes. A igreja foi chamada para entregar recados, mensagens, como mensageiros dessa palavra que é viva, poderosa e eficaz. Esse evangelho que transforma um gadareno em missionário, em um alcoólatra fumante, homem perdido, em um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Então para de cortar e fazer X e começa a dizer: está aqui a palavra, está aqui o alimento, está aqui a graça, está aqui o amor, está aqui o Filho de Deus restaurado, sou eu. Esse testemunho do poder sou eu, venha. E você pode ter certeza que muitos virão. Os soldados cortaram a corda. Cortar as cordas hoje é não aceitar fazer vista grossa mais. Não aceite recuar na disciplina, no discipulado sincero. Não deixe a corda ou o bote talvez alimentar a sua decisão pela fuga, pelo que é fácil ou conveniente, irmãos. Nós temos o exemplo aqui na Bíblia de Eli. Ele está vendo os seus filhos roubando o sacrifício, comendo aquele sacrifício, roubando a oferta, e Eli não faz nada. Omissão. Os filhos de Eli morrem na guerra. O recado chega, ele está deitado naquela cadeira. Quando falam: teus filhos morreram na guerra, ele cai da cadeira, bate a cabeça. Acabou a geração de Eli. Por quê? Omissão. A omissão tem matado filhos. A sinceridade, a seriedade disso na história de Eli. Mas veja Davi.
A história de Davi precisa mexer com a gente. Aminon violenta sua meia-irmã, sua meia-filha de Davi, Tamar. 2 Samuel 13:7. Olha isso aqui. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. O problema não foi só esse, mas na vida de Aminon tinha um amigo, chamado Jonadab. Igreja, presta bem atenção nisso aqui. Filho de Simeia, irmão de Davi, que o texto diz que era muito astuto. Se você coloca para mim em 2 Samuel capítulo 13. Não era Aminon só, mas Aminon tinha um amigo chamado Jonadab. E o texto diz com muita clareza, ele não é só astuto, ele era muito astuto. Aminon sente algo pela sua meia-irmã Tamar. Ele está um pouco cabisbaixo. Jonadab percebe: o que foi, meu amigo? Ele disse: não, eu gosto dela, eu tenho um sentimento por ela diferente. O que o amigo tinha que dizer naquela hora? O verdadeiro amigo: você está louco, rapaz? Sai fora disso. Não. O muito astuto chegou e falou assim: ei, faz o seguinte, vai lá e pede um bolo, para ela fazer um bolo para você. E aí você tira o pessoal, aí você vai lá e agarra ela. Olha o que está no texto. 13:23. 2 Samuel 13:23. Ah não, desculpa. Esse já é o final. 13:3. Desculpa, 13:3. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Continua. Ele perguntou a Aminon, filho do rei: por que você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse: estou apaixonado pela minha irmã. Irmão de Absalão, deite-se na cama e finja que está doente. Esse aqui é o amigo. Pais, conheça os amigos dos seus filhos. Conheça bem quem são as amigas das suas filhas. Quando o seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que a minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Ele falou: permite. Quando o seu pai vier visitá-lo, quem é o pai dele? Diga: Davi. Diga-lhe: permite que a minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida na minha presença, assim poderei vê-la e comer das suas mãos. Deixa aqui, volta aqui. Volta só um versículo. Por que todo dia você está abatido? Essa frase aqui mexeu comigo. Se o amigo de Aminon percebeu que todo dia ele estava abatido, grave essa frase aí, congela, amém? Está comigo aqui, amém? O amigo de Aminon, Jonadab, percebeu que Aminon estava todos os dias abatido, irmãos. É o amigo que percebeu. O texto continua. Pode ir. Aminon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: permite que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos na minha presença, e assim eu coma das mãos dela. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de Aminon. Davi mandou dizer a quem? Quem foi que mandou a própria filha para ir lá ver o irmão? Davi. Vai vendo. Vá à casa de Aminon, seu irmão, e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa do irmão, que estava deitado. Ela pegou farinha, amassou, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Tirem todos daqui. Ordenou a Aminon e todos saíram. Então Aminon disse a Tamar: traga os bolos ao meu quarto para que você mesma me dê de comer. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto do seu irmão Aminon. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Ela, porém, lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você seria considerado um depravado em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Aminon, porém, não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou-a.
Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Então disse: levante-se e saia. Coloca para mim o verso 23. Presta atenção, igreja. O amigo de Aminon fez toda essa trama. Aminon a recebe, mas o pai dele, Davi, não conseguiu perceber que todos os dias o seu filho estava com o semblante caído. Meus queridos, repare o semblante dos seus filhos. Filhos, repare o semblante dos seus pais. Igreja, repare o semblante do seu pastor, da sua pastora, dos líderes da célula. Nem sempre teremos respostas, nem sempre saberemos o que fazer, nem sempre estaremos pensando que somos super-heróis. Não, tem o dia da dor, tem o dia do ânimo, tem o dia do fervor, mas tem o dia também que a gente está um pouco abatido. Isso é normal. Preste atenção, levante os sinais, as sinalizações. Ele estupra a sua irmã. Davi, irmãos, faz quase nada quando sabe. Mal e mal rasga a roupa. E olhe lá. Só que Davi tem outro filho, Absalão. Quando Absalão toma conhecimento disso pela Tamar, Absalão coloca aqui dentro, ó: Aminon te violentou? É mesmo? Então vão se passar quantos anos agora? Lê comigo aqui, presta atenção aqui. 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei, Davi, para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e seus conselheiros estivessem comigo. Agora, pasme nessa resposta. O rei respondeu: não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Olha isso. O filho, que vai causar uma tragédia de novo, na mesma casa, na mesma família, está dizendo assim: pai, o Senhor vai conosco, rei. Vamos conosco, rei. Vamos conosco. Parece que Absalão não queria fazer o que ele queria fazer. Parece. Porque se o pai estivesse ali, o que você acha que Absalão ia fazer? Nada. Insistisse. Ele se recusou aí. Tem filho gemendo pela sua atenção, tem esposa gemendo pela sua atenção, mulher tem marido gemendo pela sua atenção, líder tem célula aqui, líder gemendo pela sua atenção. Insistentemente ele se recusa aí, mas fala assim: ó, recebe a bênção, filho. Meu Deus, olha o que Davi abençoou. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Você está comigo aqui? É um choque, não é? Pode passar. Sabe por que isso está acontecendo? Porque tem corda que a gente não corta. Porque a gente não olha nos olhos e fala assim: ei, ou você muda, ou Deus vai te levar. Ou você muda, algo vai acontecer. Presta atenção, corta essas cordas, confronta, disciplina, vai valer a pena. Então Absalão lhe disse: se não podes vir, permita por favor que Aminon, deixa Aminonzinho vir com a gente, é o meu irmãozinho, deixa ele vir. O rei perguntou: por que ele iria com você? Olha a resposta. Absalão, porém, insistiu tanto que o rei acabou deixando que Aminon e os outros filhos do rei fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: ouçam, quando Aminon estiver embriagado de vinho, e eu disser: ataquem Aminon, vocês o matarão. Não tenham medo, não fui eu que ordenei a vocês, sejam fortes e valentes. Resumo da história: Absalão ou os seus liderados matam Aminon. Estupro, Davi praticamente não faz nada. Assassinato, e Davi de novo tira a roupa, chora. Sabe o que vai acontecer mais à frente da história? Absalão começa a perseguir o pai, Davi. Pai que está aqui, mãe, presta atenção. Se você não se posicionar em casa, um filho vai atacar o outro, e daqui a pouco é você. Começa a briga desenfreada dentro de casa.
não tem mais respeito pela irmã, não tem mais respeito pelo irmão, não tem mais a carinho, não tem mais atenção, não tem mais amor. Daqui a pouco olhar para a mãe e falar assim, bem, meu pai não falou nada porque eu estou agredindo a minha irmã e meu irmão, então começa a ir para a mãe, não falou nada, agora eu vou para cima dele. O meu pai, só de olhar para mim, eu já entendia muito bem o que ele queria. Até hoje é assim. As minhas filhas também são assim. Eu só olho para elas. Se a gente estiver numa casa, acontecendo qualquer coisa, eu só bato um fio para elas. Sem fio. Às vezes eu falo assim, ó. Faça isso em casa. Teu filho está lá, quebrando tudo. Ah, chegou, pai. Vem tacar comigo na parede. Vamos. Vamos quebrar tudo. Vamos fazer. Pessoas perderam o controle. Irmãos queridos, é bom olhar antes dos acidentes acontecerem. Ah, pastor, mas Davi foi homem segundo o coração de Deus. Cara que foi, se arrependia, mas olha a tragédia que aconteceu na família dele. Você não precisa viver tragédia na sua família como Davi viveu. Eu estou dando exemplo drástico para acordar a gente. Último lugar. Reconheça que a estrutura pode acabar, mas a palavra é eterna. Paulo está lá. A banda pode vir. O vento destruidor começa a destruir o barco. A estrutura, ela se tratava de um navio de Alexandrino indo para a Itália. Um navio poderoso, grande, muito poderoso. Mas diante desse cenário, Paulo tem um recado do anjo e fala assim, olha, não vai afundar, o naufrágio vai acontecer, mas todos vão viver. Então tinha uma verdade, tinha uma direção para eles. E é diante desse cenário, que a última ação dos naufrágios, muitas vezes, que nós precisamos ouvir pessoas do céu. Paulo era um homem do céu, e Paulo está falando assim, não pulem, cortem as cordas, nós vamos chegar até lá. E preste bem atenção nisso. Nós somos os cidadãos do céu. O apóstolo Paulo naquele lugar, naquele navio, ele era prisioneiro. Um escravo. Mas Paulo tinha que chegar no seu destino. Paulo estava afirmando que aquelas estruturas que estavam ali agora, pastor, o que eu faço diante dos naufrágios? Presta atenção, estrutura não segura ninguém. Isso aqui é um prédio, esse prédio não segura a igreja. Luz, câmera, ação, isso não segura a igreja. Isso não manifesta a presença de Deus. Isso é estrutura. Tudo é estrutura. Sua casa é uma estrutura. Mas lá dentro tem conteúdo. São vidas. Então, quando eu estava meditando nisso, eu entendi que Deus não tem compromisso com as estruturas. Deus não tinha compromisso com o navio. Deus não tinha compromisso com o navio alexandrino, que era um navio grandíssimo, grande porte, de grandes depósitos, encomendas, de materiais. Deus não tinha compromisso com aquele barco, irmãos. Deus não tinha compromisso com a beleza daquele navio, com o seu glamour, com aquele cruzeiro. Deus não tinha compromisso com nada daquilo, se era luxuoso ou não. Deus tinha um compromisso com a sua palavra, e isso cativou meu coração. Deus não tem compromisso com estruturas, Deus tem compromisso com a sua palavra. A estrutura afundou, mas a promessa, a palavra que ele liberou a Paulo, permaneceu fiel, porque Deus é fiel. Deus colocou uma promessa no coração de Paulo: Paulo, você vai chegar lá, e você vai chegar em Roma diante de César. Era uma promessa de Deus. O que Deus fala, ninguém pode cancelar. O que Deus ordena. E sabe, Vinícius, você usou o texto certo aqui. Deus
deu uma ordem, Deus dá ordem às coisas. Mas com pessoas Deus fala, Vini. Deus deu ordem à provisão. Viúva, você vai alimentar o meu profeta. Mas com o profeta ele assim, profeta, vai para a casa da viúva. Com pessoas Deus fala. Com provisões Deus ordena. Não pense que Deus vai começar a fazer um monte de coisa. Não, Deus vai falar com você. É o que Ele fala com Paulo. Paulo, eu tenho uma promessa. Você vai chegar até lá. E tem barco caindo, e tem barco desfazendo. Tem gente querendo pular do barco. Mas ali tinham 276 tripulantes nesse navio, e ninguém iria morrer. Olha o verso 44. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma todos chegaram salvos à terra, todos. Sabe o que o texto nos mostra no final? O texto nos mostra no final, irmãos, de que aquele navio, por mais que ele seria totalmente destruído, o texto vai nos mostrar no verso 44, que pedaços, tábuas do navio foram usados pelos tripulantes para chegar até aquela ilha. Deus pode usar pedaços de um navio para te fazer chegar no destino. Pedaços. É o resto. Deus alimentou aquele povo. Eu estou acabando. Fica de pé, por favor. Atos 28:1. Uma vez em terra descobrimos que a ilha se chamava Malta. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Em Roma, não, era Malta. E havendo escapado, eles escaparam, mas para algumas pessoas é só um escape. Mas ninguém sabe o que você passou dentro daquele navio. Ninguém sabe. 14 dias à deriva, estrutura praticamente infalível, mas destruída. Perderam a esperança, fizeram jejum, vigília, chegaram do outro lado com os destroços de um navio, chegaram lá, ainda tinha chuva, frio. Sabe o que aconteceu ainda depois que eles chegaram em Malta? O apóstolo Paulo vê alguns gravetos, ele pega os gravetos para fazer um fogo, porque era frio, estava úmido aquela ilha. Ele pega quando ele mete a mão nos gravetos, vem uma víbora e gruda na mão dele. Ele balança, começa a sacudir aquela víbora. As pessoas na ilha começam a ver Paulo e chama Paulo de um Deus. Ele é Deus, ele é uma divindade. Paulo sacode. E mesmo diante de enfrentando todo aquele naufrágio, chegando naquela ilha, o veneno daquela víbora não teve efeito sobre a vida de Paulo. Presta atenção nisso. O que está dentro de você é muito superior e muito superior ao veneno de uma serpente, de uma cobra. Aí você pensa que para por aí. O Paulo ainda continua andando, Paulo continua chegando, mas eu quero ler para você o que acontece em 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o meu tempo, a minha partida. E ele vai expressar uma das frases mais lidas, porque Paulo agora está preso, e já é a segunda viagem dele a Roma. Paulo agora, antes estava dentro de uma casa, de um conforto ainda, recebendo pessoas, mesmo preso, mas ele recebia pessoas. Agora Paulo está preso naquela prisão lá embaixo, um subsolo, só ele ali frio, gelado. Agora Paulo está escrevendo uma carta para o seu filho Timóteo. Ele está dizendo assim: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora que me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que me amam, a sua vinda. O apóstolo Paulo enfrentou todos esses naufrágios, enfrentou todas esses momentos difíceis na sua vida, mas ele encerra dizendo assim: eu combati o combate, eu acabei a carreira, ninguém roubou a fé de mim. Ah, Senhor, como é que a gente lida com os naufrágios? Olha para o apóstolo Paulo. Deixa eu te falar uma coisa.
Tem naufrágio, tem embarcação aqui que vai ser destruída, mas você não vai. Eu quero declarar a sua família chegando em Malta, a sua família chegando em Roma, a sua família indo para o céu, a sua família carregada pela graça de Deus. Nós vamos cantar uma canção. Eu pedi para o Johnny, que toda vez que eu ouço essa canção, eu falo: Senhor, eu quero fazer mais. E meu convite nessa noite aqui não é mostrar para você um lugar de bênçãos, prosperidades. Eu quero te fazer um convite hoje. Você está disposto a gastar a tua vida na obra de Deus? Como o apóstolo Paulo fez, que ele diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas olha a trajetória desse homem. E no meio desse louvor, se o Espírito Santo ministrou em você, você quer gastar a sua vida na obra de Deus, com Deus, deixa o Espírito Santo te trazer para algum lugar. Porque eu creio que Deus está chamando a gente, para que a gente possa gastar a nossa vida, de fato, onde precisa ser gastada. Amém? Vamos adorar.